Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?
Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater dizendo: Senhor,
Abra a porta para nós. Ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração está considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se
fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: Olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai.